quando eu fico com essa cara que eu quero te zoar, né? Conceito. Rafael, você gosta da palavra conceito? Não. Temos que ter essa palavra conceito. Eu não sei se tá dando para ver direito, galera, mas o Rafael vai colocar aí na nossa tela, né? Inclusive a moça que ela limpou aqui, acho que ela limpou com álcool, aquele álcool destilado, ela limpou, só que ela não limpou do outro lado. Muito boa essa. Urbanização é o crescimento da cidade, tanto da população quanto da extensão territorial. Nós temos, quando a gente tem uma urbanização, a gente tem pessoas indo para aquela região, para aquele espaço geográfico, né? Só que isso não caracteriza como urbano ainda. Temos também uma extensão territorial, ou seja, o crescimento das cidades também para poder acolher essas pessoas. As pessoas do campo, quando chegam, elas precisam morar, precisam de se alimentar, do comércio, precisam de escolas, precisa de um monte de coisa aí, tá? Rafael, coloca esse negócio na tela aí, porque eu mesmo não estou vendo. Então, ó, espaço rural transforma o espaço urbano, consequente da migração populacional, tipo campo-cidade, quando ocorre de forma intensa acelerada, chamado êxodo rural. Então, as pessoas saem do campo, vão para a cidade, e a cidade cresce de forma muito rápida e sem planejamento. Aí nós vamos entendendo o porquê de um monte de problema, né? Se eu for, por exemplo, Vicente Príncipe, você não consegue chegar lá chovendo, porque o sistema de coleta de água, as águas pluviais, elas são ineficientes, porque a cidade cresceu de forma muito rápida, sem planejamento, e aí foi crescendo, construindo uma coisa, construindo um prédio, construindo uma escola, construindo um monte de coisa, pavimentaram, a água não desce, fica, né? Inclusive, esses dias eu até peguei a prancha de surf da minha prima e desci uma rua, sério mesmo, nadando, tá? Então ali, por exemplo, você tem que ter um carro e um jet ski, né? O carro para a área seca, para a parte seca, quando tiver um sol, e o jet ski para você dar um rolê ali pela cidade quando começar a chover. Bem, o cachorro começou a latir aqui, eu não sei se deu para ouvir aí. Valeu? Vamos lá. Minha mãe tá ligando. Mãe, tá me ouvindo? Mãe, oi, tá me ouvindo? Não, não vamos sair hoje não, tá? Hoje tô de dieta. Mãe, tá me ouvindo? Beijo, tchau. Rafael, não sei se pegou essa ligação da minha mãe, mas é bom ficar registrado que minha mãe, ela vê muito vídeo. Mãe, beijo. Tamo junto. Mãe, tá me ouvindo? Ó, tá me ouvindo? Rafael, o negócio do planejamento, da cidade crescendo, né? Dos problemas que as cidades, que acontecem nas cidades, que muitas vezes não são sanados, muito por conta que os administradores, aqui é de só administradores, mas os governantes, os prefeitos das cidades, aí por aí, acabam não tendo condições financeiras ou não querem fazer o planejamento urbano, né? Sanar esses problemas que tem nas cidades, tá? Esses dias eu até liguei pro Ibanez, perguntei se ele gosta de vatapá, né? Ele falou que gosta. Então eu falei assim, então vá tapar os buracos, tá cheio de buraco aí nas ruas. Gostou, Rafael? Não? É claro. Fica pra próxima. Vamos pra 13 minutos, Rafael. Tá indo rápido? Não, né? Tá tranquilo. Então vamos lá, 13 minutos. Urbanização. Hã? Café? Quero. Rafael, não sei dizer não. Até uma mulher me ofereceu o cartão da Renner, eu falei que quero. Só pra você ter uma ideia que eu não sei dizer não. Beleza? Vamos que vamos, urbanização. Então, o que é urbanização? Conceito, de novo, Rafael. Aumento da proporção do número de pessoas que moram na cidade em relação à parcela das zonas rurais. Então, o que acontece? As pessoas saem do meio rural, vão para a cidade cresce e o meio rural, ele fica com uma proporção demográfica menor do que na cidade. Então, quando você fala que uma região, ou um estado, ou um país, ele é urbano, é quando passa de 50% das pessoas, não é 50% da área construída, é das pessoas que moram na cidade e não no campo. Então, o Brasil, por exemplo, em meados do século, acho que de 1970, ele passou a ser um país urbano. Porque as pessoas, a maioria, 51% estavam vivendo na cidade e 49% no campo, tá? Então, a maioria, como está vivendo na cidade, ele passa a ser um país urbano, tá? E é bem recente esse processo aí do Brasil, passando a parte rural a parte urbana da parte rural, tá? O processo é um processo que aconteceu bem recentemente, aí dos anos 70. Eu não era nem nascido, nasci em 94. Mas assim, pelos nossos estudos, né? A gente sabe disso aí. Nasci em 94. Rafael nasceu em 2007, né, Rafael? Não. Não sei. Depois eu pergunto pra ele. Rafael, quando é que você nasceu aí? Hã? Tá. Hã? Tá. Novinho. Eu também. Hã? Vamos lá, galera. Onde é desenvolvidas as atividades industriais, comerciais e serviços, podendo ocorrer atividades primárias. O que são atividades primárias? Setor primário, secundário e terciário. Vamos lá, galera. Rapidinho, uma revisão bem rápida. Primário, agricultura, pecuária, extrativismo. Secundário, indústrias e construção civil. Terciário, comércio e serviços, tá bom? Então, o Brasil era um país agroexportador, tá?
Agro, a indústria riqueza do Brasil. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Antes da industrialização, né? Bem antes, né? A época até os ciclos econômicos do Brasil estavam em 15, rapidinho, Rafael, é bem rápido isso aqui. Então, na época aí no Brasil colonial ainda, nós tínhamos algumas ilhas, né? Por exemplo, na região norte, uma ilha exportadora, que era da produção e exportação da borracha, na região nordeste da cana, na região sudeste a parte da mineração e do café, e na região sul a pecuária. Então era assim, só que não tinha nenhuma interligação entre essas áreas econômicas, né? Era simplesmente produzia e exportava, produzia e exportava. Não tinha um desenvolvimento, um Estado centralizasse todos esses setores econômicos, esses ciclos econômicos, em prol do desenvolvimento para o país. Não tinha isso, era simplesmente você produzia e exportava, tá? Então tinha essas ilhas aí no Brasil. A partir do momento dos séculos, Getúlio Vargas, né, 1930, 1940, né, quando começaram as indústrias a chegarem, que era uma indústria bem pesada, né? Não era indústria de celular, de tecnologia, nada disso, era indústria de base mesmo. Então as indústrias chegavam ao Brasil a partir de 1930, 1940 aí, e aí sim começou um processo de urbanização no Brasil por conta da industrialização. Por isso que eu falei que tem uma coisa que tem relação com a outra. Rafael, 17 minutos, caraca, eu tenho coisa para falar aqui ainda. Eu tô passando mal. Não, tô bem de saúde, eu tô passando mal porque minha camisa, tá vendo? Tá toda amarrotada. Tô passando mal. Vamos que vamos, sem perder tempo, galera. E urbanização e industrialização. Com o desenvolvimento da gente, isso aqui eu já falei, tá? Só pra gente não estender muito o vídeo. Agora, isso aqui é importante. Quais são os fatores para essa industrialização e urbanização no Brasil? Necessidade de mão de obra nas indústrias, que eu falei até que hoje em dia nem tanto, né? Nas indústrias são muito automatizadas, mas naquela época não era. Investimento em infraestrutura, ou seja, não era só o emprego nas indústrias. Nossa, cara, eu sou muito lindo, só para registrar. Então, investimento em infraestrutura, pavimentação das ruas. Então, tinha um emprego nos comércios, nas construções, pavimentação de rua, o emprego na própria indústria, né? No transporte urbano, enfim, água encanada, fornecimento de energia. Então, você tinha emprego no comércio, você tinha emprego, eram funções públicas, você tinha emprego nas indústrias, enfim. Com a cidade ia crescendo, a industrialização crescendo, então aquilo fez com que a urbanização também crescesse no Brasil, né? Ele passasse a ser um país urbano, tá bom? Bem, campo, responsável pela produção de alimentos e matérias-primas. Hoje a gente vê muito, por exemplo, o agronegócio, que é o campo, né, produzindo automaticamente, já industrializando, né? Vou falar isso num segundo momento aí, porque já está em 19, o Rafael me mata.